Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto chamado Liderança de Visão. Foi escrito pela pastora Liane Nepomuceno para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Nossa porção bíblica de hoje vai ser 1 Samuel 25, 2 a 42. Eu vou ler a porção bíblica, vou ler o texto da pastora Liane e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então pegue aí a sua Bíblia, o texto é bastante extenso, mas é uma bênção poder ter o privilégio de ler a palavra do Senhor, né? Nós temos liberdade para isso. Isso é uma coisa que não tem preço, né, irmãos? Então vamos lá. Então Davi se enfurece contra Nabal, né? Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail. Era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-lhe que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal e nada foi roubado deles. Pergunte aos seus homens e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder de seus mantimentos. Os rapazes transmitiram esta mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram a resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Quem ele pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água, a carne dos meus animais que abati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem não sei nem da onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi me enviou mensageiros no deserto para saudar o nosso senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso senhor e para toda a família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante e logo seguirei. Mas, não contou ao marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro, montada em seu jumento, avistou Davi e os seus homens indo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudar esse sujeito. Protegendo seus rebanhos no deserto, e nenhum dos seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente
se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi depressa do jumento, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica, mas eu nem sequer diz o rapaz que o senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o senhor e tão certo quanto a sua própria vida, foi o senhor quem impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos, os que procuram matá-los, acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se os ofendi de algum modo. Que o senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida esteja segura, sob o cuidado do Senhor seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em favor, lembre-se da sua serva. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então, Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: louvado seja o Senhor que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que ela se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: eu sou sua serva. Ficarei contente em me casar com Davi e como uma serva lavar os pés dos seus servos. Sem demora, Abigail montou num jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi. E assim se tornou esposa dele. Amém? Senhor Jesus, que Tu possas nos ensinar o que temos para aprender nessa lição. Uma história tão maravilhosa, onde vemos a Tua providência, o Teu amor e o Teu cuidado por Davi. Que nós possamos aprender com ele a ser um grande líder em todos os aspectos da nossa vida. Em Teu nome, Jesus, que pedimos. Amém. Meus irmãos, então, o nosso tema de hoje chama-se Liderança de Visão. E o versículo-chave é o 32, que diz: Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. O que é visão? Visão é ter a consciência de que Deus vai usar você de uma maneira tremenda, audaciosa, grande, para realizar o quê? O propósito dele. A visão de Deus é única e move um desejo que acaba arrebatando o nosso coração. Quando Deus coloca uma visão sua no coração da gente, não tem como resistir.
Então, quando a gente compreende a visão de Deus, muitas vezes a gente fica com medo, fica assustado, fala, meu, será que eu vou conseguir cumprir? Então, a gente precisa ter muita fé, muita esperança e muito amor. Quando olhamos para Abigail, que grande exemplo a nos dá, né? A gente vê alguns passos no cumprimento da visão de Deus, da visão que Deus revelou a Abigail. Aparentemente, ela era só a esposa de Nabal, né? Uma senhora que cuidava lá das suas coisas, vivia lá com Nabal, que era um homem rude, mas aparentemente, como toda mulher daquela época, ela não tinha, assim, uma grande marca, uma grande influência, né? Mas o que a gente aprende com Abigail? 3 coisas. Primeiro, que a gente não pode determinar o tempo de Deus. Segundo, que a gente necessita cumprir a visão. E terceiro, que a visão que a gente não pode perder a oportunidade de uma visão. E a quarta, que a visão requer uma ação. Então, na verdade, são 4 coisas, né? A gente não pode determinar o tempo de Deus. Precisamos saber o que a gente necessita para cumprir uma visão. Terceiro, a gente não pode perder a oportunidade. E quarto, nós temos que ter ação, agir. Então, primeiro, por quê que a gente não pode determinar o tempo de Deus? Porque Deus revela a sua visão na hora que bem entende, né? Deus não tem tempo nem espaço limitado. Quando Ele entende que nós temos que ter uma visão, Ele determina essa visão para a gente. Como aconteceu com a Abigail. Ela estava lá nos seus afazeres, como esposa de Nabal, e de repente ela viu que aconteceu um negócio ruim, né? O servo foi lá, deu um alô para ela, olha, tá acontecendo um negócio muito ruim aí, né? E ela imediatamente entendeu, cara, preciso fazer alguma coisa. Deus quer me usar para essa situação. Muitas pessoas morreriam se ela não tivesse se manifestado. Segundo, a gente aprende com ela que a gente tem que cumprir a visão que Deus está nos dando e precisamos saber o que está ao nosso alcance, o que nós temos em nossas mãos que vai nos permitir cumprir a visão de Deus. No caso de Abigail, Deus já tinha providenciado os alimentos, os servos, os transportes, né? Tava lá o jumentinho, toda aquela comidaiada. Então, Deus ajudou Abigail. Então, nós temos que ter discernimento para saber o que a gente precisa para cumprir uma visão. A terceira coisa, a gente não pode ficar cochilando, ó. Cochilou, o cachimbo cai, né? Então a gente não pode perder a oportunidade. E a Abigail, ó, se apressou, não ficou dormindo no ponto, não. Então você tem que prestar atenção ao que Deus está fazendo hoje. O nosso dia a dia é muito importante para Deus. Ele não desperdiça nenhuma atividade nossa. Tudo que a gente fez pode ser usado para o seu reino, para a sua glória. Então, tudo pode ser usado como amparo e preparo para a visão que Ele vai nos dar. E por último, a visão requer o quê? Que a gente haja, que tenhamos ação. Então, nós temos que nos mexermos, nós temos que estar atentos para fazer aquilo que tem que ser feito. Muita gente recebe a visão, mas na hora que tem a oportunidade, fica estatão. Não adianta, né, irmãos? Então, nós temos que agir. Temos que estar certos que é o tempo de Deus. Temos que saber o que precisamos para cumprir essa missão. Não podemos perder a oportunidade e temos que agir no momento oportuno. Então, Deus procura cada um de nós. Mulheres e homens comuns. Pessoas como a gente. Mas que sejam dedicados, que acreditam que Deus tem um propósito para todas as coisas na nossa vida. E através desse propósito que nós possamos glorificá-lo. Amém? Bom, nosso manancial termina assim. Presta atenção ao que Deus está fazendo hoje. Bem, eu me despeço aqui, deixando meu abraço fraternal, abraço de ursa, porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero que os irmãos estejam atentos. Para quê? Para crer que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas e, lógico, terão uma liderança de visão. Amém? Eu me despeço com a minha palavra de ordem, que é
Gratidão.